Antes de sair do quarto de manhã, feche todas as janelas e cortinas para manter o ambiente o mais escuro possível. Isso impedirá que os raios de sol ou o ar quente entrem e aumentem a temperatura do cômodo. Assim que o sol se puser, abra 2 janelas, uma de cada lado do quarto. Isso vai criar uma ventilação cruzada. O ar entrará por uma janela e sairá pela outra, resultando em uma brisa refrescante. Se houver apenas uma janela no seu quarto, você pode criar o mesmo efeito colocando um ventilador de costas para ela, deixando-a aberta. Assim, o ventilador soprará de volta o ar que entra. Isso pode parecer estranho, mas ajuda a refrescar o ambiente, enquanto permite que um ar novo e mais fresco entre. Evite aparelhos que geram calor ao longo do dia. Isso vai esquentar ainda mais o ambiente. Se você usa secador de cabelos, tente diminuir a temperatura dele. Em vez de aquecer o forno para assar seu jantar, coma uma salada crua. Isso também se aplica aos eletrônicos. Computadores e TVs ligados e carregadores plugados na tomada geram calor. Desligar esses aparelhos antes de dormir vai manter a temperatura mais fresca e por mais tempo. Obviamente, você já terá substituído os edredons por lençóis mais leves, mas a escolha do tecido também faz uma diferença enorme. Lençóis e cobre-leitos feitos de materiais sintéticos, como o poliéster, retêm o calor. Isso pode dar a sensação de que sua cama está ainda mais quente. Fibras naturais pesadas, como flanela ou lã, também não ajudam. Prefira roupas de cama feitas de materiais respiráveis, como algodão ou linho. Essas fibras naturais são mais leves e muito mais frescas. Quando a hora de ir dormir vai se aproximando, a temperatura do núcleo do seu corpo naturalmente começa a cair para ajudá-lo a adormecer. Você pode dar uma forcinha para esse processo de resfriamento tomando um banho morno antes de ir para a cama. Aí, a temperatura corporal vai aumentar no começo, mas assim que você sair de lá, ela começará a baixar mais rápido. Mas atenção, o banho não pode estar quente demais, senão o vapor quente vai aumentar a temperatura do quarto. Se você for para a cama com os cabelos úmidos, a água que está em seu couro cabeludo o ajudará a se sentir ainda mais fresco. Mas não use esse truque com muita frequência, porque adormecer com as madeixas molhadas todos os dias pode danificar os fios e deixá-los ainda mais embaraçados. Ao mesmo tempo em que ajuda a diminuir a temperatura do quarto, o ventilador também recicla o ar várias vezes. Então, pouco depois ele perde seu efeito refrescante. Se você colocar uma bacia com água gelada de frente para o ventilador, isso vai refrescar o ar que ele sopra, melhorando a temperatura do ambiente. As partes do corpo em que os humanos costumam suar mais são na testa e no rosto. Então, para sentir menos calor, é importante manter essas regiões mais frias. Experimente congelar uma toalha pequena por 1 hora antes de ir dormir. Depois, a coloque sobre a testa para servir como compressa gelada. Se não quiser tomar medidas tão extremas assim, pode pular a parte do congelamento. Molhe a toalha com água fresca, torça e a coloque sobre a testa. Colchões de má qualidade podem reter calor. Os fabricantes costumam usar uma espuma ruim, que dificulta o fluxo do ar. Então o calor do corpo fica preso na superfície. Colchões com mais qualidade têm recursos inovadores, como infusão em gel ou espumas feitas à base de plantas, que auxiliam a absorver o calor corporal, mantendo-o mais fresco durante a noite. Seus lençóis podem ser super finos, mas se você colocar vários na cama, um sobre o outro, o ar ficará preso entre as camadas, fazendo a cama ficar quente. Se um for pouco, opte por um edredom. O ar quente sobe, então para não sentir muito calor, tente colocar sua cama o mais próximo possível do piso. Se você mora em uma casa com mais de um andar, em vez de dormir lá em cima, durma no térreo, ou até no porão. Se tem um andar, tire o colchão da cama e o coloque sobre o piso. Para conseguirem dormir em meio ao calor escaldante do Egito, os nativos criaram um método interessante. Molharam um lençol grande o suficiente para cobrir o corpo inteiro, e com água gelada. Deixe-o escorrer bem, ou deixe-o secar até não estar pingando água, só úmido. Estenda uma toalha seca sobre o colchão, para impedir que ele molhe, e depois se cubra com um lençol úmido. Isso o manterá fresco durante a noite toda. Se exercitar regularmente ajuda a melhorar a qualidade do sono, mas se você treinar pouco antes de ir deitar, a temperatura do núcleo do seu corpo estará em um nível mais alto e pode não diminuir tão cedo, prejudicando o seu sono. Se você dorme sozinho, tem espaço de sobra para se esparramar na cama. Então, estique os braços e pernas para cair no sono mais rápido. Isso permitirá que o ar circule ao redor do seu corpo, reduzindo a temperatura dele. Refeições pesadas, cheias de gordura e de carboidratos, exigem um gasto maior de energia para conseguir digeri-las. Então, elas podem fazer você suar após comer. Alimentos apimentados também costumam fazer as pessoas suar. Troque refeições pesadas por outras mais leves e em menor quantidade, como peixe, saladas e frutas.
Certos alimentos, como pipoca e chocolate amargo, contêm nutrientes que o ajudam a dormir melhor. Evite comer pelo menos 2 a 3 horas antes de ir para a cama, para sentir menos calor. A desidratação faz a temperatura do seu corpo aumentar, já que ele fica sem água suficiente para suar e fazer a regulagem. Beba um copo de água antes de dormir e deixe mais um perto da sua cama para se manter hidratado ao longo da noite. Coloque seus lençóis dentro de uma sacola plástica e os guarde dentro do congelador de 2 a 3 minutos antes de deitar. Isso não manterá fresco a noite toda, mas trará um refresco instantâneo do calor e mais umidade até conseguir cair no sono. Se congelar seus lençóis parece estranho demais, que tal fazer isso com suas meias? Dormir assim aumenta o fluxo sanguíneo ao redor do corpo, ajudando a baixar a temperatura dele. As garrafas térmicas também são excelentes recursos para lutar contra o calor. Deixe-as no congelador e depois você terá um pedaço de gelo que não vai molhar sua cama. É uma delícia se deitar sobre um travesseiro fofinho após um longo dia de trabalho, mas eles o fazem sentir mais calor ainda. A cabeça é uma das partes mais quentes do corpo e cercá-la com um travesseiro fofinho pode prender o calor. Troque-o por uma versão mais leve, que permita que o ar circule ao redor da cabeça. Se precisar se refrescar rapidinho, coloque gelo ou compressas geladas nos pontos de pulsação do corpo, onde os vasos sanguíneos ficam mais próximos da pele, para diminuir a temperatura mais rápido. Esses pontos ficam nos pulsos, pescoço, cotovelos, tornozelos e atrás das orelhas. Assim como os lençóis, é importante se certificar de que seu pijama é feito de um material mais leve. Para combater o calor, menos é mais. Use shorts largos de algodão ou durma apenas com roupas íntimas. Tem gente que afirma que usar pijamas ajuda a manter o corpo mais fresco do que dormir sem nada, já que o tecido absorve o suor. Se tiver coragem, que tal instalar uma rede dentro do seu quarto? Todos os lados dela ficam suspensos, então há mais fluxo de ar. Você terá a sensação de estar dormindo ao ar livre. Pendurar um lençol molhado de frente para uma janela aberta resfria o quarto inteiro. O ar soprado pelo vento será resfriado ao passar pelo lençol molhado, abaixando a temperatura ambiente rapidinho. Tomar café causa desidratação e eleva os níveis de cortisol, tornando difícil dormir, não importa como esteja o clima. Em vez de uma grande xícara de café antes de deitar, experimente uma de chá morno de ervas ou um copo de leite. Os dois são excelentes para ter uma boa noite. Zzz.